Tem algumas coisas que vocês, só depois da explicação, que vocês vão observar algumas curiosidades aí, viu? Em primeiro lugar, vocês estão vendo que o local que eu estou posicionado, nós estamos entre os profetas, que foi feito pelo Aleijadinho, e olhando nessa direção, na ladeira, várias capelinhas, estão vendo? Sim. Duas partes das obras, de 1796 até 1800, o Antônio Francisco Lisboa se encarregou de fazer as esculturas que eram feitas de madeira, que hoje estão localizadas no interior daquelas capelas. As esculturas de madeira foram feitas para retratar os passos da Via Sacra, ou melhor, o Novo Testamento, desde a última ceia até a crucificação. E nesse ponto que nós estamos aqui, deparando com 12 profetas. Os profetas foram esculpidos e colocados aqui no lado da igreja para mostrar para a sociedade em relação ao Antigo Testamento. Agora, uma certa história que fala dos profetas, que vocês podem notar que todos eles têm um tamanho natural. Esses 12 profetas, somente 3 deles foi feito pelas próprias mãos do Aleijadinho. O resto foi feito pela equipe dele. Ele tinha um ateliê e tinham pessoas que trabalhavam com ele. Então, desses 3 profetas, que foram o único feito pelas mãos dele, foi o profeta Daniel, na sequência o profeta Amós, ou seja, o profeta Daniel, o Jonas e o terceiro profeta Amós. Vocês sabem por que nós conseguimos identificar que são os únicos 3? Aquele lá, sequência, 1, 2, 3. Porque podem observar que somente esses 3 profetas é feito num bloco só de pedra. Os outros têm todos uma divisão, que os outros foram feitos em 2 blocos de pedra. Outra coisa curiosa também, que os profetas que estão desse lado, 6 profetas desse lado e 6 profetas do outro, incluindo os 3 do Aleijadinho, estão posicionados do lado direito da igreja. E os profetas, os outros 6 do lado esquerdo. Vocês sabem por que separaram 6 de cada lado? Porque, considerando na história, os profetas que estão à direita, através das profecias, eram os profetas que falavam de coisas boas. Eles eram considerados profetas otimistas. Ele colocou os 6 otimistas desse lado. E os profetas que falavam de coisas ruins, das pragas, né? Eles eram considerados profetas pessimistas. Eles colocaram deste lado. Agora, se a gente observar desses 12 profetas, as pessoas às vezes fazem uma confusão com os apóstolos. Gente, apóstolos é do Novo Testamento, profetas é do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento os profetas não eram 12, eram 16. Aqui ele selecionou somente 12. Agora, desses 12 profetas que vocês estão vendo aqui, otimistas e pessimistas, cada um deles traz uma profecia escrita por eles do lado. Falando do profeta Daniel, você sabia que foi o profeta que foi atirado da toca dos leões? Por isso ali está um leão. Mas imagine só o Aleijadinho que não sabia exatamente como era um leão. Vocês já perceberam que esse leão é diferente? É um leão com focinho de macaco, orelha de ser humano, mas ele realmente não conhecia. Então ele vai basear na informação que passou para ele, é assim que ele interpretou que era um leão. Então assim ele mostra a profecia do profeta que foi atirado da toca dos leões. Na sequência, o profeta Jonas é o profeta que ficou durante algum tempo no ventre de um grande peixe, não é isso? Lá bocando. Muitas pessoas falavam-se baleia, né? Em alguns lugares faz um grande peixe. Mas você já imaginou? Ele colocou um peixe ali do lado do profeta somente para simbolizar essa profecia. Porque jamais conseguiria colocar um peixe ali no pote e engolir uma pessoa, vocês não acham? E ele colocou um peixe, como vocês estão vendo, com corpo de golfinho e dentes de tubarão. Na sequência, o profeta Amós. Vocês viram como está vestido o profeta? Com um gorro na cabeça, como se tivesse um avental. Ali dá para a gente notar que o Aleijadinho, aproveitando a oportunidade, é ali que ele se autorretratou. A forma que se vestia quando trabalhava fazendo essas esculturas. Agora as pessoas perguntam muito que para fazer tantas obras como essa, num prazo somente de 9 anos, foi um tempo recorde. E para fazer todas essas obras, é claro que ele não trabalhou sozinho, por isso que eu falei para vocês que ele tinha uma equipe, um ateliê. E se essas obras que foram feitas, será que foram pagas? Claro que sim, ele recebia em 8ª de ouro. E no século XVIII, ainda hoje acontece isso,
Mas muitas das vezes a economia tem influência com a maçonaria, não é isso? Então, por isso, movimentando a economia, sabemos que para pagar todas essas obras dependeram do dinheiro da sociedade, do comércio, dos comerciantes. Por isso que vocês vão ver aqui também, que aproveitando a posição que os profetas foram colocados, ele mostra o símbolo da maçonaria. Vocês podem juntar qualquer grupinho de 3 profetas, não importa qual que vocês escolham, que vai formar um triângulo. Pode olhar para você. O triângulo é o símbolo da maçonaria. Liberdade, igualdade e fraternidade. Agora, outra coisa que vocês vão ver também é nesse profeta. Eu acredito que se vocês chegassem aqui sozinhos, sem nenhuma explicação, vocês não viriam isso. E agora, depois que eu explicar, vocês vão olhar, não só nele, mas em outras esculturas aleijadinhas. Observe para os pés do profeta. Eles estão com... A primeira coisa que nós olhamos aqui está quebrado, né? Bom, isso aqui realmente quebrou, tá? Mas se vocês olharem melhor agora, vocês vão ver que ele está com os pés trocados. O pé direito no esquerdo e o esquerdo no direito. Viu isso? Hã? A troca da posição dos pés é como se eles ficassem posicionados de forma a ser um esquadro. Esquadro é maçonaria. Outra coisa interessante é observar essas esculturas, que a pedra que foi feita é a pedra sabão. Essa pedra também cientificamente chamada esteatita. Agora vocês viram que eu falei que é a obra do Aleijadinho, mas vocês viram o nome deles em algum lugar? A obra do Aleijadinho era reconhecida pelo estilo do trabalho. Sabe como que ele conseguia diferenciar a sua obra dos demais? Sempre fazendo o rosto dos profetas, com olhinhos orientais, nariz de ponta fina. E sabia que essas obras, quando foi feita por ele, foi no período que ele já era conhecido como Aleijadinho, mas um homem que nasceu na cidade de Ouro Preto, no ano de 1738, e durante muitos anos vivendo na região, ele não era um homem que tinha defeitos físicos. Mas talvez com o passar do tempo, lidar com pedra, com madeira, fazer trabalhos repetitivos, ele ficou doente. E essa doença fez que atrofiasse os membros. Os dedos das mãos não conseguiam mais pegar nas ferramentas porque os dedos atrofiaram. Uma doença que depois de algumas pesquisas chegaram a entender que era uma doença chamada de porfiria. Essa é uma doença que vem da cabeça, que paralisa os membros, paralisa os dedos. E como ele não conseguia pegar nas ferramentas, ele mesmo cortava os dedos das mãos. A falta dos dedos fazia que para ele trabalhar nessas obras precisava amarrar as ferramentas nas mãos. Então aí ele ficou conhecido como Aleijadinho. Mas vocês perceberam que os profetas, as mãos dos profetas, por mais talento que ele tinha em fazer esculturas perfeitas, ele fez com as mãos com uma certa grosseria. Olha o tamanho dos dedos, tá vendo? Então isso ele fez para mostrar também que ele já tinha problema, ele já estava com as mãos, já era doente. Outra coisa que vale a pena observar desses 12 profetas que vocês estão vendo, hoje na cidade de Congonhas existe um museu, ali na parte de baixo, que eu vou levá-los para conhecer, e aonde futuramente vão colocar lá mais peças. Mas é um museu que vai fazer um complemento de tudo isso que nós estamos olhando. Peças menores que não tem local para ser, que não tem onde ficar exposta. E aqui na entrada, de onde estão os profetas, tem também aquele portal da igreja, tá vendo? Feito de pedra sabão. Hoje pela manhã eu mostrei a igreja Nossa Senhora do Ó, e eu chamei a atenção de vocês que, será que alguém conseguiu ver o rosto de Cristo lá? Que eu mostrei no postal? Ali naquela fachada também tem isso. Mas não é toda a fachada. Sabe onde a gente consegue ver o rosto de Cristo ali? Estão vendo a coroa de espinho? Não tem a coroa de espinho? Chegando próximo da coroa de espinho, chega um pouquinho mais aqui, você vê. É somente o tamanho da coroa, não é toda a fachada. Quando vocês olharem para aquela coroa de espinho, olhando para o interior dela, vão ver os traços dos olhos lá. Um e o outro, tá vendo? Um e o outro. A cabeça é como se fosse um tumbante, tá? E a boca, a barba, é o próprio rosto do anjo que está embaixo. Eu acredito que muitas pessoas não vão conseguir ver devido à sombra do sol.
Mas eu estou mostrando para que vocês não falem que eu não mostrei. Porque quando vocês comprar um postal ali que eu falei para vocês, um postal tem tudo isso mostrando o rosto dele, tá certo? E antes que vocês se despecem para tirar fotografia dos profetas e das capelinhas, eu posso fazer um complemento da explicação da cidade de Congonhas? Nós vamos descer as escadas e reunir na primeira capela.